Um becker com 1000 ml de capacidade é preenchido completamente com um líquido cujo índice de refração é igual a Z. Esse becker, quando visto de cima por um observador situado no ar, aparenta ter uma profundidade inferior à real. No entanto, quando um segundo becker com as mesmas características do anterior é preenchido com 500 ml de líquido cujo índice de refração é X, e os outros 500 com um líquido cujo índice de refração é Y, a profundidade aparente desse segundo becker, quando visto de cima pelo observador, é a mesma quando obtida a partir do líquido cujo índice de refração é Z. Diante do exposto, e supondo que os líquidos utilizados para preencher o becker na segunda situação não se misturam, o índice de refração Z do primeiro líquido, quando expresso em termos dos índices de refração X e Y, é. Tá, então nós temos a primeira situação aqui, que tem um becker totalmente preenchido com 1000 ml, tá, e a profundidade desse becker, ou seja, a altura de líquido, é H. Ele vai gerar aqui uma imagem aparente, tá, do fundo, nesse ponto aqui que eu vou chamar aqui de profundidade aparente, ou altura aparente, que ele tem uma altura, eu vou chamar de HZ, que é a altura no líquido de índice de refração Z. Tá? No segundo becker, eu tenho aqui 500 ml de um líquido de índice de X e os outros 500 de Y. Tá? Então aqui eu vou ter uma altura, se aqui é H e é o mesmo becker, um becker de mesmas características, então aqui eu vou ter H sobre 2 de altura, e aqui também H sobre 2 de altura, e aqui eu vou ter uma profundidadezinha aparente, tá, que se deseja que seja igual a do líquido de índice de refração Z. Então eu tenho aqui a P, de maneira que essa altura aparente no segundo becker tem que ser igual a Z. Então vamos lá. Então nós temos aqui podemos usar a equação do dióptero plano. Então nós temos a altura aparente sobre a altura real é igual ao índice de refração do meio externo, no caso o A, dividido por índice de refração do líquido. Só que como o índice de refração é o A, então isso aqui é igual a 1. Portanto, a altura aparente aqui no primeiro becker vai dar H sobre Z. Pronto. Agora vamos descobrir aqui nos outros. Tá? Primeiro vamos fazer a equação do dióptero plano em relação ao feixe que vem do A e passa aqui para o índice Y, para o meio de índice Y. Então nós temos HY sobre a altura do líquido Y. Então é H sobre 2. Isso aqui é igual ao índice de refração do A dividido pelo índice do meio. Tá? Portanto, HY é igual a H sobre 2Y. Então deixa eu pegar aqui. Então isso aqui, HY, é a profundidade aparente relativa ao Y. Então vou botar aqui relativa ao meio Y. Agora relativa ao meio X, em relação a A, nós temos, usando o mesmo raciocínio, HX é H sobre 2X. Tá. Por que eu posso fazer isso? Eu posso calcular a altura aparente em relação ao fluido, ao líquido de índice de refração X, com relação a, ignorando a existência desse Y. A gente faz isso lá com a lei de Snell, só que isso só vai valer se a gente tiver ângulos extremamente pequenos. Quando o raio, o feixe incidente, ele se aproxima da normal. Então se eu tenho aqui entre o A e o índice X aqui, eu tenho um líquido de índice Y, eu posso simplesmente ignorá-lo entre aspas na hora de calcular a altura aparente do X em relação ao A. Então vamos aqui. A altura aparente nesse caso
do segundo Becker fica a altura aparente de x mais a altura aparente de y. Mas que a altura aparente de... Mas eu quero que essa altura aparente no segundo Becker seja igual ao do primeiro. Só que qual é a do primeiro? H sobre Z. E aqui H sobre 2x mais o HY, que é H sobre 2y. Voltando para cá, posso multiplicar ambos os meus por 2 para assumir com esse 2 aqui no denominador. Eu fico com, e cortando aqui os H's, eu fico com 2 sobre Z, que é igual. Aí somando aqui essas frações, eu fico com x mais y sobre xy. A soma dividida pelo produto. Portanto, o índice de refração Z é dado por xy, 2xy sobre x mais y. Portanto, gabarito aqui, letra B.